Olá, pessoal do Já Passei Educação. Eu, professor Faminaz, estou aqui para apresentar para vocês mais um edital, concurso da cidade de Sertãozinho. Então, a gente vai olhar, né, esse edital. E certamente você está me perguntando assim, por que eu gosto de mostrar edital? Gente, eu já passei mais de 30 concursos, eu sei a importância da gente ler edital, né? Aliás, quando eu não passava, é quando eu não tomava conhecimento do edital. Então, a forma de mostrar para vocês aqui é também para que vocês tenham a curiosidade depois de olhar com mais detalhes, né, um edital. Bom, banca que faz este concurso é a VUNESP, né? Então, muita gente gosta da VUNESP, muita gente não gosta, mas é uma banca que sempre faz boas provas e tem muito material da VUNESP. Lá em Sertãozinho é estatutário, né? Então nós temos aqui mais de 42 vagas de diversos cargos. Eu vou focar, claro, no nosso curso aqui, que vai ser o de professor, né? Mas tem, por exemplo, auxiliar de desenvolvimento escolar, uma vaga, né, que é 2.102, 40 horas de ensino fundamental completo, aí tem outras vagas aqui, monitor de cultura, agente de vigilância, escolar aqui, ó, uma vaga, ó, o salário é de 3.265,96, 40 horas, tem que ter ensino médio e conhecimentos de informática, né? E aí tem vários outros cargos, agente de saneamento, almoxarife, né, escriturário. Professor, eu quero dar uma olhada aqui, ó, analista de orçamento, dar uma paradinha aí, né? Assistente social, dentista, aí tem na área de saúde, enfermeiro, tá? Então, tem vários cargos aí, fiscal de tributos, né? Médico, então, uma série de áreas aí. Mas nós temos aqui o professor PEB 1, que será o foco do nosso curso, uma vaga, professor, uma vaga só, né? Aí, não... gente, eu já passei em vários concursos, eu canso de dizer isso para vocês, que era cadastro reserva, né? E fui chamado. Então, quando a gente começa a limitar, nós mesmos estamos nos impedindo, né, de concorrer. Então, é importante. É uma vaga? Chama mais, né, gente? PEB 1 sempre chama muito mais. Eu trabalhei numa cidade, né, concursado numa prefeitura, que PEB 1 tinha pouquíssimas vagas no edital. Nossa, chamou mais de 300, né? Então, e o que você precisa ter? Ensino superior completo, licenciatura plena, pedagogia, com habilitação para o magistério nas séries iniciais, tá? Então, tá aqui, professor PEB 1, olha aí, né? Uma oportunidade. Aí tem artes, PEB 2, aqui é um pouquinho mais, né? R$ 31 por hora aula, tá? Ciências também, R$ 31 por hora aula. Professor, quanto dá mais isso? É só você multiplicar aí, pega R$ 27,10, multiplica por 30, você vai ter mais ou menos uma base. Aí deve dar mais um pouco mais de 4.000, né? Aí tem as coisinhas lá tal, né? As horinhas a mais. R$ 31,50 para educação física, para geografia, para história, né? Para matemática, para português. E aí tem psicopedagogo, 5.285 por 20 horas e 5.286, né, para psicólogo. Então, olha só, né, alguns cargos importantes aí, claro que você tem que ter formação na área respectiva. Nós vamos ter o curso aqui do PEB 1. E qual é a vantagem de você ter o curso? É você ter um material já organizado para você poder estudar, né, e te facilitar muito e ganhar tempo e qualidade no seu estudo, certo? Então, aqui fala do salário, né, que é referente a abril de 2024, e das inscrições que você vai fazer no site da VUNESP. Aqui, as condições para você se inscrever, ser brasileiro nato, naturalizado, apresentar cédula de identidade, certificado de conclusão exigido para o cargo. Professor, ainda não tenho. Não tem problema. Se na data da posse você concluiu e tiver o diploma em mãos, ok. Gozo dos direitos políticos, né? Aqui com as obrigações eleitorais, então tem que estar tudo certinho. Obrigações do serviço militar, no caso do sexo masculino, e também o atestado, né, de antecedente criminal, né? E ter no mínimo 18 anos na data da posse. As inscrições, sempre pelo site da VUNESP, começam no dia 9 de outubro, a partir, né, das 10 horas e vai até
às 23h59 do dia 7 de novembro. Então, você tem do dia 9 até o dia 7 de novembro, sempre no site da VUNESP, vunesp.com.br. Aqui as taxas, né? Então, o que exige ensino fundamental, R$ 54,00, o que exige ensino médio, R$ 67,00, e o que exige ensino superior, R$ 98,00, certo? Paga lá no site, sempre você paga nos aplicativos, não pode DOC, TED, né? Não, essas outras formas de pagamento não pode, né? Nem DOC, nem tem mais, né? O DOC acabou, o Banco Central acabou com o DOC, né? Então, não tem mais, tá? Aí você vai lá no site da VUNESP, né? Vai fazer sua inscrição. Não se esqueça, localize o site, preencha as informações. Se você já é cadastrado na VUNESP, porque você já fez outro concurso, ok, fica mais fácil, tá? Bom, eu quero solicitar isenção de taxa. Aí você vai ter que comprovar, né? Através de arquivo, carteira de trabalho, qualificação civil, contrato de trabalho, candidato desempregado, né? Mas não pode ter sido mandado por justa causa, né? Que não conste mais nenhum vínculo empregatício e que é munícipe da cidade de Sertãozinho, conta de água, luz, telefone. Então, essa gratuidade aqui, ela na verdade é para quem é de Sertãozinho, tá? Morador de Sertãozinho. E aí, claro, essa inscrição, esse pedido, vai até o dia, desculpa, estou com a garganta um pouco ruim, do dia 11 de outubro, tá? Esse requerimento depois, né, não estará mais disponibilizado. Então, vai até às 23h59 de 11 de outubro de 2024, né? E aí, 25 de outubro, vai ver se realmente a solicitação foi pleiteada. E se eu não fui pleiteado, professor, o que eu faço? Você faz inscrição normal, né? Mas eu não tenho dinheiro, professor. Aí complica um pouco. Às vezes, gente, a gente pensa assim, eu não tenho dinheiro para pagar um curso, eu não tenho dinheiro. Gente, às vezes, né, eu sei que as dificuldades financeiras de todo mundo, às vezes é difícil, mas vale a pena, gente. Por quê? Né, hoje, por exemplo, eu estou num emprego que o salário é bom, né? Se a gente for pensar aí na área da educação, um bom salário, mas houve um investimento em formação, curso, fiz muito isso, às vezes com sacrifício, é verdade, né? Sacrificando, fazendo provas em outros lugares, fui trabalhar longe da minha casa, enfim, mas depois a gente colhe, né? Então você consegue aí uma boa estabilidade, certo? Aí depois você vai ver, se não saiu deferido, você pode entrar com recurso, tá? É sempre tudo via VUNESP, né? Você tem que anexar lá os documentos, né? Se não deferir, você vai entrar com recurso, e aí dia 7 sai, você vai ter lá o boleto, caso não tenha sido efetivada a sua inscrição, você vai poder efetivar a sua inscrição, mas aí você vai precisar pagar, né? Pessoa com deficiência, né, também vai fazer todos os preenchimentos aí via upload para poder concorrer, né, para poder aí entrar no cadastro de vaga de reserva de pessoa com deficiência, que é de 5%. Sempre é 5%, né? Já caiu até em questão de prova, normalmente é de 5%. Tem alguns municípios que até estendem um pouco mais, já vi município 20%, né? Mas no caso aqui em Sertãozinho, 5%. Aí, claro, vai colocar lá toda a documentação específica, inclusive laudo atualizado. Então, pessoa com deficiência tem que ter sempre o laudo atualizado aí, no mínimo de 1 ano, né? Para que você não tenha problema e seguir aquilo que está no decreto 3.298, perdão, do ano de 99, que lá define o que são pessoas com deficiência. Então, é qualquer coisa que é com deficiência? Não, obviamente, né? A pessoa que é monocular, por exemplo, perdeu um olho, é considerado agora, tá? Antigamente eles não consideravam, agora estão considerando, porque houve uma decisão do Supremo Tribunal de Justiça com relação a isso, tá? Então, isso está pacificado. Então, existe várias deficiências, né? Se você tiver alguma deficiência, você pode se enquadrar.
existem coisas, às vezes, que a gente até pensa, isso não é uma deficiência. E é. Por exemplo, mulheres que tiveram câncer de mama e tiveram que extrair a glândula, né, mamária, é considerada pessoa com deficiência. Então, você precisa olhar a lei para você entender o que é uma pessoa com deficiência. Claro, o médico tem que dar esse laudo, tá? Quem dá o laudo é o médico, né? E aí, tudo isso é passado por perícia, né? Enfim, todas essas avaliações, tá? Se você foi jurado, né, candidato, todos nós podemos ser convocados para o júri popular, e se a gente participar, né, uma obrigação nossa, assim como a gente participa de atividades na eleição, né, também isso serve como critério de desempate, né? Então, também tem que enviar os documentos bonitinho lá, né, no formato que a Unesp pede, no tamanho, nas extensões corretas, PDF, JPG, né, JPEG, PNG, não pode errar isso, tá, gente? Senão a Unesp não considera o seu pedido, né? Então, tudo isso você vai entrar, tudo isso está descritinho aqui no edital, né? Para você não errar. Descritinho é ótimo, né? Essa palavra eu criei agora. Bom, então, sempre você vai consultar o site da Vunesp para qualquer dúvida, gente. Para qualquer dúvida, é vunesp.com.br, tá? Cuidado, porque às vezes você recebe uns links esquisitos, não vai clicar em link estranho, senão você vai sofrer aí com problemas. Olha só para dar um exemplo aqui, auxiliar de desenvolvimento, fase provas, né? Então, vamos lá. Auxiliar de desenvolvimento escolar, o que cai? Língua portuguesa, 10 questões, matemática, conhecimentos específicos, né? 20 questões, 3 horas de prova. Vamos olhar o nosso, né, que é professor. Então, vamos lá, já direto para o professor 1. Olha aqui, PEB 1, né? Então, o que cai no PEB 1? Língua portuguesa, 15 questões. Matemática, 10 questões. E aqui vai uma outra dica. Eu posso, professor, negligenciar a matemática? Dizer assim, eu não sou bom de matemática, como eu já ouvi vários candidatos fazendo isso. Não sou bom de matemática, né? Vou lá, coloco tudo D. Ah, meu filho, tá errado, tá ruim, vai dar ruim. Porque, gente, precisa fazer uma boa prova de matemática. Porque em matemática são 10 questões. Imagina se você acerta 2, você já perdeu 8 questões. Isso dá uma diferença na classificação enorme, tá? Enorme. Eu digo isso por experiência própria, sempre foi meu ponto mais fraco a matemática. E aí eu falei, preciso passar em concurso, né? E aí, principalmente quando eu comecei a pleitear concurso de supervisor de ensino, porque aí você tem que ficar nas cabeças, né? Porque o supervisor normalmente chama 8, 5, 10, né? Não muito mais que isso, né? A não ser do estado de São Paulo, que chamou bastante. Mas aí eu falei, nossa, tem que melhorar a matemática, né? E aí eu investi em aprender. Eu já sabia, né? Mas aprender, fazer prova de matemática. Conhecimento pedagógico e legislação, 25, e o título, né? Que também vale uns pontinhos, por isso que eu falo. Conheço o edital. Poxa, eu tenho um título de pós-graduação, nem mandei. Opa, perdeu um pontinho. Aí, ia te ajudar, né, na classificação, os pontinhos, para você poder, de repente, estar entre os classificados, estar entre os chamados, né? Às vezes você não entrega título, e aí, você perde a chance. Vou dar um exemplo para você, porque eu tenho vários exemplos. Eu passei de supervisor em Campinas, passei em 29º, mas nessa prova eu não entreguei título. Sabe até quanto chamou? Sabe? 28º. Pois é, né? Sorte que eu já estava com a vida resolvida, nem iria assumir se me chamassem, né? Ainda podem me chamar. Mas olha só, um título meu faria toda a diferença, certo? Também eu fiz outra prova, essa eu fiquei em segundo, né? Mas também não entreguei título, né? Não entreguei título, tal. Falei, não, tá, aquela coisa. O que aconteceu? Fiquei em segundo, podia ter ficado em primeiro, né? Mas tudo bem, segundo vai chamar também. Mas o que acontece, gente? Às vezes a gente está ali, no meio, né? Isso eu estou falando porque eu tenho uma vivência de concurso e tal. Mas, às vezes você está ali, professor, você ficou ali em 40º, tal, chama 30. Se você tivesse entregado o título, ia te chamar. Então, é importante se você tem pós-graduação, tá? Importante.
PEB 2, 3 horas de prova também. Aqui segue a mesma linha, só tirou a matemática, né? Então, o PEB 2, português, arte, ciência, educação, física, geografia, história, inglês, matemática, português, não tem matemática. Mas PEB 1 tem, né? Então, vai lá no curso do Já Passei, que aí facilita muito a sua vida, tá? Bom, a prova objetiva ela é de caráter eliminatório e classificatório. São 5 alternativas, né? A banca Vunesp sempre coloca A, B, C, D, E, tá? A prova vai ser realizada no município de Sertãozinho, mas olha o item 5.11. Caso haja impossibilidade, pode aplicar a prova em municípios vizinhos? Pode isso, professor? Sim, pode. Às vezes lota, né? Já aconteceu comigo. Fui fazer prova lá na região de Campinas, numa cidade vizinha Campinas. E onde eu fui fazer prova? Em Campinas, porque não tinha espaço na cidade, né? Então pode acontecer, tá? Bom, toda a convocação oficial sempre pelo site. Professor, eu não recebi nenhuma carta, nenhum e-mail, nenhum pombo correio, nem um sinal de fumaça. Não vai receber, muitas vezes. Às vezes você recebe, né? Mas normalmente o que a banca diz? Você tem que olhar ou o site do governo, que no caso é sertãozinho.sp.gov.br, ou o da Vunesp, www.vunesp.com.br. Se você não olhar lá o dia da prova, tal, né? Tem que ficar atento, tá? Então, normalmente, né, você é convocado lá para fazer a prova, sai o local, você tem que chegar 1 hora antes para chegar tranquilo, né? Não vai fazer nada em cima da hora. Tem gente que deixa para buscar, achar o RG no dia da prova. Tem gente que vai montar o estojo, né, com a caneta preta, com a caneta com lápis no dia da prova. Então, já acorda atrasado, né? Aí é difícil. Então, tem que levar o RG com foto ou qualquer carteira oficial que tenha foto, tá? Ah, eu sou formado em Direito, eu tenho lá a da OAB, serve, né? Serve, tá? Passaporte também, tá? Tudo isso. Prova, caneta azul ou preta, lápis borracha, para a prova objetiva, tá? Então, pode ser caneta azul? Sim. Preta também, né? Então, você vai pegar esse documento. Ah, roubaram meu documento. Você tem que providenciar outro. Se foi perto da prova, tudo bem. Até 30 dias anteriores, você vai fazer um processo de identificação lá, né? Dedo e tal. Dedo na tinta, né? Digital. Enfim. Mas, né? Procure sempre ter um documento à mão, tá ok? Então, muita atenção nisso, ok? Não vá bobear nessas questões, certo? Ah, professor, não pode sair antes de terminar os 75% da prova, tá? Então, você tem que aguardar. Então, você tem tempo, faça devagar, né? Não pode levar qualquer equipamento eletrônico, borracha não, borracha pode. Protetor auricular, óculos de sol, né? Relógio de qualquer tipo. Eu sempre brinco isso, né? Uso de relógio ou qualquer equipamento eletrônico. Então, não pode o uso de relógio, tá? Ah, mas meu relógio não, tá no edital, é regra do jogo. Já vi gente ser desclassificada por conta de uso de relógio. Então, é importante, né? Tem lá o saquinho para você colocar o seu celular desligado, ele não pode disparar o alarme, senão também você pode ser eliminado. Então, muito cuidado com essas questões. Já vi gente ser eliminada por isso. Ah, eu não sabia. Por quê? Não é edital, né? Então, não pode alegar desconhecimento do edital, gente, tá? Então, tem que seguir essas regras. Mãe lactante também pode levar, pode amamentar, desde que informe a banca e desde que leve uma pessoa para acompanhar, para ficar com a criança, tá? E aí ela tem até 3 dias antes da aplicação da prova para prestar essas informações, né? Tá bom? Não tem compensação de tempo para amamentação, certo? Então, as gestantes, lactantes aí, prestem bem atenção. Prova, previsão, de 19 de janeiro de 2025. Prova, isso aí você tem que colocar no seu calendário, no seu cronograma, né? Eu gosto muito de usar planner, né? Para planejar
as coisas, como a gente faz. Eu uso muito para as minhas gravações, então eu vou colocando o que eu tenho que gravar, os prazos e tal. É importante para a gente se organizar, tudo que a gente faz é necessário uma certa organização, tá? Para você ter sucesso, né? Senão a coisa não funciona. Aí você vai receber o caderno, a prova, o caderno com as fichas de resposta, elas são individuais, muita atenção para você não errar. O que eu vejo de candidato falando, professor, na hora de passar, estava lá, número 1, A, número 2, B, aí na 3 eu pulei, coloquei a 4, que era na 3, aí, enfim, aí fui errando tudo, aí pronto, aí acabou, né? Então, muita atenção nisso, tá? Sempre tem uma resposta só para você fazer tudo isso. Bom, aqui os títulos, vamos lá. E aqui, ó, aquilo que eu temia, né? Então, aí eu falei de pós-graduação, mas só vai valer, ó, deve encaminhar, né? Classificatório, tudo bem? Então, se eu não tenho título, ok, não tem problema. Mas aqui, ó, só vai considerar o doutorado, né? Valendo aí 2 pontos e o mestrado. Então, só está valendo stricto sensu. Não está valendo aquela pós que normalmente a gente tem de 360 horas. Professor, mas eu não tenho nenhum nem outro. Mas tem gente que tem. E olha só, vale 2 pontos um doutorado e vale 1 ponto o mestrado. Então, não dá para desconsiderar, né, gente? Certo? Então, vale a pena você fazer isso para que você não tenha prejuízo. E, claro, tem que entregar tudo conforme a banca solicita. O diploma tem que ser reconhecido pelo MEC, tem que mandar via upload, dentro dos padrões, né? Uma pena que o edital não está aceitando a pós de 360 horas, né? O edital não. A prova, né, de sertãozinho não vai aceitar esse edital, porque isso realmente acaba tirando aí muitas possibilidades das pessoas. O envio do título é das 10 horas do dia 9 de outubro até o dia 7 de outubro, às 23 horas e 59 minutos. E aqui todas as instruções, ó. Tem que ser nesses formatos, até 1 mega de tamanho, tá? Reconhecido, né, pela CAPES, MEC, enfim, todas as instruções estão aqui. Bom, julgamento, né? A prova vai de 0 a 100, certo? Então, você tem que ter aí, pelo menos, sempre eles falam 50%, né? Para você ser habilitado, e não pode zerar na prova de conhecimentos específicos. Professor, eu posso zerar matemática? Pelo edital, sim. Não pode zerar nada de conhecimentos específicos. Posso zerar em português? Sim. Mas, gente, quem zera em português ou matemática já fica muito distante da aprovação, né? Por quê? Você tem que ter no mínimo 50 pontos. Então, você precisa acertar um pouquinho, né? Um pouquinho não. O ideal é que você acerte uma quantidade boa em português, uma quantidade boa em matemática, porque aí você vai somando para passar de 50 pontos. Por que é importante superar 50 pontos? Porque só serão classificados e habilitados os títulos, né? Vão ser avaliados os títulos dos 47 primeiros colocados e dos 3 PCD. Professor, e o restante? O restante não será habilitado, tá? Então, nós teremos aí 47 pessoas habilitadas, provavelmente um pouco mais, porque os empates acabam também sendo incluídos, tá? Então, empatou algumas pessoas ali na posição de número 47, elas vão. Isso serve também para artes, ciências, geografia, história, inglês, matemática, português e psicopedagogo, tá? Então, é legal. Ah, professor, se você tiver entre esses 47, uma beleza, né? Provavelmente esse número vai ser um pouco maior, tá? De habilitados, e aí esses poderão ter os seus títulos avaliados. E se eu estiver entre os 47 e não tiver título? Nenhum problema, tá? Você já está classificado, provavelmente será chamado, né? Então, a classificação final aqui, falando um pouco dos desempates, né? E aí, claro, para todos, né, sempre prevalece o Estatuto do Idoso, então quem tem 60 anos ou mais
já passa na frente, se empatar, tá, gente? Se empatar. Conhecimentos pedagógicos, legislação segundo critério, língua portuguesa, matemática, enfim. E, por fim, quem tiver exercido a função de jurado, se persistir o empate, vai ser considerada a inscrição mais antiga. A mesma regra vale para a PEB 2. Todas as fases do concurso têm recurso, né? Sempre 2 dias úteis. É outra pergunta que surge muito. Professor, como que eu entro com recurso? Aí tem gente que fala assim, né? Eu frequento os grupos de concurso, aí eles falam assim, me passa o teu recurso que eu vou copiar. Nada disso, gente. Recurso é individual, não pode ser recurso coletivo, não adianta você copiar o recurso do amigo, faça o seu recurso, né? Porque se definir um, vai definir para todo mundo, tá, gente? Ah, aquela questão era A, mudou para D, vai mudar para todo mundo, não vai mudar só para uma pessoa. Então não adianta ficar copiando, porque a banca vai ver, isso aqui já foi analisado. Então procure criar o seu argumento, porque isso é até um exercício para você, né? Procure criar, vou ver o que está errado. Não adianta você fazer aquele recurso. A Vunesp coloca muito texto, a Vunesp é uma banca chata. Não, tem que ter um erro na questão, uma legislação desatualizada que a banca colocou, porque acontece, viu? A Vunesp é difícil errar, mas ela erra também, né? Assim como todos nós. Por quê? Às vezes dá uma escorregada, não pegou a LDB atualizada, aí botou uma questãozinha, eu já ganhei um recurso na Unesp por causa disso. Então, né, é preciso isso, tá? Muita atenção, né? E aí, claro, se for indeferido, você tem o recurso, como ele colocou aqui, das provas, do gabarito, da classificação, tudo isso tem recurso, tá? Nomeação é uma parte que você precisa se preocupar se você tiver entre os 47, que são os documentos, gente. Né? Os documentos, e claro, aí ela vai solicitar uma fotografia e vários documentos para você entregar no dia, tá? A prefeitura vai RG, CPF, certidão criminal, enfim. Então é sempre importante a gente estar com a documentação em dia. Por exemplo, RG atualizado. Teve gente que, né, passou sufoco. Eu acompanho também as nomeações. Sufoco com falta de documento, sufoco com aprovação de escolaridade, de tempo de trabalho, quando exige, né? Não é o nosso caso aqui, mas a pessoa precisa estar com a documentação em dia. Disposições finais, né? Aqui explicando aí os comunicações com a Munesp, né? O SAC, enfim. O concurso ele é válido por 2 anos, significa que aquela lista de aprovado com 47 nomes ou mais vai valer por 2 anos, então durante esse período a prefeitura pode chamar, e além disso, ela pode, né, prorrogar por mais 2 anos. Aí, professor, então nesse tempo eu posso ser chamado? Sim. Eu acabei de ser chamado num concurso que eu fiz lá atrás, nem lembrava mais. Aí um amigo meu mandou a mensagem, você viu que você foi convocado? Eu nem tinha visto, porque eu não estava nem mais acompanhando, né? E também não tinha mais interesse naquele concurso, por isso eu deixei de acompanhar, porque eu já estava em outro cargo melhor. Então, gente, depois de um tempão, porque esse concurso ainda congelou por causa da pandemia. Acho que passou quase 5 anos eu fui chamado, né? Então, eu já tinha até esquecido, porque foi uma época que eu fiz concurso para outras áreas, inclusive, tinha até esquecido do concurso. Mas olha só, fui chamado, né? Mas como o salário era menor do que eu estava ganhando, bem menor, eu nem me preocupei, né? Nem chorei, né? Senão, e às vezes acontece da gente perder as chamadas, né? Se a gente não olhar, enfim. Bom, aqui tem os endereços da Vunesp, comunicação, tudo importante para você aí ter os detalhes dos contatos. Aqui, uma parte que eu acho importante, que é a atribuição do cargo. Então, às vezes, o que faz no auxiliar de desenvolvimento escolar? Está aqui, né? Tem negócio lá de... Porque a pessoa entra, ela fala assim, não, no meu cargo não está isso, está aqui, ó. Por exemplo, acompanhar crianças com necessidades especiais, está escrito aqui. Eu não tenho que fazer isso e tal. Sim, tem, porque quando você fez o concurso, você aceita as regras do edital, tá? Então, muito importante você tomar conhecimento disso, né? Claro, professor, a gente sabe, e aqui também tem a descrição de professor, nem vou mostrar aqui para vocês,
Mas professor, né, gente, é preparar a aula, né? Entregar planejamento, participar das atividades da escola. Um dia, uma vez, caiu uma questão lá, o professor se recusa a participar da festa junina. Pode? Não, né? Mas tem um caráter religioso. Aí ele precisa fazer uma contraprestação, né? Porque mesmo o caráter religioso não nos isenta da obrigação. E a questão das festas e tal, que estão no calendário, elas são umas obrigações, são a questão da relação escola-família, né? Então a gente precisa isso. Não vou participar da festa, vou ter que fazer uma outra coisa lá, vou ter que, né? Então, isso aí já foi motivo até de questão também. Enfim, porque é no sábado, ok, né? A pessoa é de uma religião que guarda o sábado, ok, mas ela vai fazer uma contraprestação de um outro serviço em outro tempo para poder quitar aí essa obrigação, tá bom? Bom, aí tem PEB 2, né? As atividades, e eu quero mostrar para vocês aquilo aqui da isenção de taxa, né? Falando da legislação municipal, lembrando que é só para moradores de Sertãozinho. E aqui eu quero falar um pouco dos anexos dos conteúdos programáticos, tá? Aqui tem o desenvolvimento escolar, né? Mas nós vamos falar aqui do nosso curso, que é o professor. Aqui tem dos agentes, que é já ensino médio completo, tá? E aqui nós vamos falar do professor, né? Então, vou lá para ensino superior completo, aqui todos os outros cargos, tá? Não tá professor aí, certo? Então, aqui passa pelos outros cargos. E nós vamos aqui para o de professor, que está especificado lá no finalzinho aqui. Psicopedagogo também, né? Tá aqui, enfim, jornalista, todos os conhecimentos. E aí vem aqui, ó, o que é motivo do nosso curso, que é o PEB 1. Então, língua portuguesa é o clássico, né, da VUNESP. Leitura, interpretação, sinônimo, antônimo, sentido próprio, figurado. A VUNESP adora esse tipo de questão, sentido próprio, figurado. Tem sempre uma tirinha, né, da Mafalda, do Garfield, né? Enfim, são os que aparecem muito, né? Pontuação, classe de palavras, substantivo, numeral, artigo, pronome, verbo, advérbio, emprego, sentido, relações, concordância verbal, nominal, crase, né? Sempre cai uma questão de crase na VUNESP. Então, a VUNESP tem um padrão muito bem definido de prova de português. Então, se você pegar provas anteriores, você vai perceber, até os verbos que a VUNESP mais gosta, eu aprendi. Então, fica fácil se você procurar entender. Vai ter uma questão de crase? Com certeza. Vai ter uma de sentido próprio figurado? Com certeza. Tá? Vai ter alguma falando ali de concordância verbal e nominal? Com certeza. Tá? Então, vai ter leitura e interpretação de texto? Sempre, né? Sempre. E aí eu dou uma dica para a prova da VUNESP para vocês. Nunca comece por aquilo que você tem mais dificuldade, tá, gente? Nunca. Eu tenho dificuldade em matemática, vou começar por lá. Aí você vai se dar mal. Por quê? Eu sempre deixava a matemática por último. O que é a matemática? Resolução de situações de problema, adição, subtração, né? Mínimo múltiplo comum, máximo divisor comum. Você tem que saber fazer isso, né? Mínimo múltiplo, o MMC, o MDC, você tem que saber. Porcentagem, tem que saber. Razão e proporção, regra de 3, gente. O que cai na VUNESP é brincadeira. Simples ou composto, equação de primeiro e segundo grau, grandezas, medidas, né? Aí a questão aritmética, né? Geometria, você tem que saber as fórmulas do perímetro, do volume, área, né? Volume, você tem que saber. Teorema de Pitágoras, Tales. O Unesp adora esses temas, e aí é muito importante. E aí, por que eu queria dar a dica para vocês? O que eu faço? Eu, como gosto mais de conhecimentos pedagógicos e legislação, por onde eu começo? Conhecimento pedagógico e legislação. Professor, por que o senhor começa pelo mais fácil? Porque minha cabeça está fresquinha, né?
as provas da VUNESP são grandes, cansativas. Como está fresquinha, a minha cabeça não vai errar aquela questão que eu tenho facilidade. Meu cérebro está focado. Por quê? Vamos supor que eu, né, que tenho mais dificuldade aqui, comece aqui, que já é uma área que consome. Aí vou lá, tento fazer aquela regra de 3, não dá certo, apago, tento fazer de novo, vou cansando a minha mente na matemática. Perdi um mau tempo lá, já fiquei meio irritado porque não consegui fazer, porque matemática é difícil, já fico nervoso porque perdi muito tempo. Aí vou para a língua portuguesa, que é um baita texto lá, né? Já estou com a mente cansada, aí por uma palavra, o cérebro começa a bugar, e aí aquilo que você acertaria sem cansar, você erra, né? Por isso que eu começo por aqui, ó. Porque aqui, né, legislação, troca uma palavrinha, e aí o seu cérebro cansado, ele vai te enganar. Isso é neurociência, né? E aí, gente, por isso que é mais fácil você deixar a matemática por último, se você tem dificuldade. Por quê? E o que eu faço, né? Estratégia minha. Começo por aqui, ó, conhecimentos pedagógicos e legislação. Por quê? A maior quantidade de questões da prova. Depois eu vou para português. E aí, português, o que eu faço? Antes de ler o texto, eu leio as questões. Ah, professor, é verdade. Se eu ler as questões antes do texto, nada a ver isso que o senhor faz. Tudo a ver. Por quê? Quando eu leio o texto, eu já sei. Ah, essa aqui é da primeira questão. Ah, essa aqui é da segunda questão. Eu já leio tentando pensar na questão. Então, é muito mais fácil. Por quê? O que a maioria das pessoas faz? Lê o texto, lê a questão, volta para o texto. Eu não faço 2 movimentos, faço só um. Leio a questão, vou para o texto. Quando eu voltar para a questão, eu já volto meio certo, né? Quando você faz esse momento de ir e voltar, né? Esse movimento que eu faço é mais fácil, porque na leitura do texto você já está mais atento. Pô, aquela questão lá fala sobre isso, é essa parte aqui, ó. Aí você já vai na questão, tá aqui, ó. Entendeu? Fica muito mais fácil para você, menos cansativo. Estratégia para a prova da MUNESP. E, olha aqui, ó, pedagógico e legislação. Direito à educação, função da escola, gestão democrática, tendências pedagógicas, né? Concepção e aprendizagem, PPP, né? Que cai, currículo, avaliação, alfabetização e letramento, que é um tema que você tem que saber, né? O que é alfabetização, o que é letramento. Educação, matemática, direitos humanos, docência, educação inclusiva, cultura digital, infância, culturas infantis, legislação e educação. Aí vem, né, os textos clássicos, né, da Mel Askell, sempre erro o nome dela, educação inclusiva, né, tornar a educação inclusiva, do Alaverzi, né, a questão da organização em ciclos, tá? Texto da Maria Carmen Barbosa, Culturas Escolares, da Maria Victoria Benevides, que é cientista política, né? Educação para a Democracia, da Neuzia Aparecida, as metodologias, né? Para cada estudante, as 100 linguagens da criança, da Edward Carolyn, né? Então, sucesso e fracasso escolar é meio que aquilo que a VUNESP normalmente cobra, tá? Sempre nas provas. Então, escola pública de tempo integral, racismo e antirracismo na educação, da Eliane Cavaleiro, né? O anterior é da Ana Maria Cavalieri. Reflexões sobre a alfabetização, da Emília Ferreiro. Afinal, o que os bebês fazem no berçário, Paulo Fock, também bem interessante esse autor. Multimodalidade na alfabetização. Tudo isso aqui, ó, você vai ter aqui no curso. Didática, né, da Maria Lélia Santoro. Professora Cíntia, não, do grande Paulo Freire. Escolarização de jovens e adultos. Um clássico, Piaget, Vygotsky, Vallon, do Yves de Lattaille, também sempre aparece aí, né? Aí vem aqui estudo no meio, do Claudivan Lopes, não vou arriscar, da Nídia, né? Maria Tereza Egler Mantuan, que essa é uma clássica, né? José Moran, que fala sobre metodologias ativas também, a Vera Maria Candal e Antônio Flávio Barbosa Moreira, indagações sobre o currículo, também outro clássico,
Então, são muitos clássicos aqui, ó. Antônio Nova, né, Professores de Imagem do Futuro, Ensinar Matemática na Educação Infantil, Vitor Para, escrito sobre educação também, né, eu tenho até o livro dele autografado, né? Alfabetização, eu sempre gosto de falar que eu ganhei um elogio do Vitor Para, né, então eu gosto é uma coisa que me dá orgulho, né, é um elogio pessoal dele. Bom, Maria Tereza, né, também práticas avaliativas, e aqui a Magda Soares, letramento e alfabetização, também, aí aqui é um clássico nesse assunto, o projeto político pedagógico e gestão democrática, da Ilma Passos Veiga, também que é outro clássico, e o diálogo entre ensino e aprendizagem da Thelma Weiss, né? Então, aí um bem clássico, sempre a VUNESP não mudou muito aí, vários concursos, até os anteriores de outras cidades, têm esses temas aí, né? Então, bem clássico. Quem faz prova da VUNESP vai se identificar que os autores são sempre praticamente os mesmos. Aí, a Constituição, na parte de legislação, Estatuto da Criança e do Adolescente, a LDB, né? O Estatuto traz os artigos, aqui a parte da Constituição, só a parte da educação, né? 205 a 214, incluindo aí o novo Fundeb, que é o 212A. A Base Nacional Comum Curricular, né? Introdução e estrutura da base. Essa lei que é importantíssima, que é a 13.146, de 2015, que é a Lei Brasileira da Inclusão, ou Estatuto da Pessoa com Deficiência, e aqui só o capítulo da educação, então tá bem bacana isso. Tem a Política Nacional de Educação Especial, documento do MEC, tem a Lei do Plano Nacional, que é a 13.005, tá? Tem as resoluções aqui do Conselho Nacional, então tem a 4, que é da Atendimento Educacional Especializado, a da Educação Básica, que também é a 4, só que é de 2010, né, anterior de 2009. Aí tem para o ensino infantil, que é a 5 de 2009, tem para o ensino fundamental de 9 anos, que é a 7 de 2010, tem a diretriz da educação de jovens e adultos, tem as diretrizes para a educação de relações étnicas africanas, né, história de cultura afro-brasileira. Então, ó, um edital clássico, né, clássico, então tá bom. E aí tem também para PEB 2 aqui, certo? Aí os autores de PEB 2, claro, tem uma pouca variação, né? Vocês podem perceber aí que tem muita coisa parecida, mas aí você já vai ter um Libânio, uma Jussara Hoffmann, né? Um Ladislau Dobor, né? O César Coll, alguns autores aí que são aparecem, mas e a legislação um pouco menor também, né? Menos carga aí na legislação, certo? Ó, edital bom, hein? Edital bom, dá para você fazer, deixa eu ir lá para o final agora, né? Aqui, bom, aqui são só os dados, né, da VUNESP e da Prefeitura, e aqui o cronograma, que é importante. Eu gosto muito de cronograma, porque coloca lá na parede, você vai fazendo aquela revisão, programando o seu estudo, né? Porque aqui você tem o término das inscrições, para você ficar atento, o início das inscrições, você tem aqui a data da prova, certo? Que é dia 19/1. Então, as informações centrais estão aqui, né? Então, é muito importante você ter isso, certo, gente? Ó, conto com vocês no curso, né? Para que vocês possam ter sucesso. Não se limitem por número de vagas, tá, gente? Não, é pouca vaga. Gente, quando a gente fala assim, a gente está se auto-excluindo do concurso e de uma chance, de uma oportunidade. Se eu tivesse pensado, como muitas pessoas pensam, vários concursos eu não teria passado, inclusive os que eu já passei pelas prefeituras, né? E já atuei em prefeitura, seja como supervisor de educação, diretor, ou outros cargos que eu já ocupei, eu perderia, porque eu iria nessa ondinha que às vezes tem, né? O pessoal gosta de desanimar os outros e tal. Não caia nessa, tá bom? Vamos lá, positividade e aprovação, é isso que a gente quer. Grande abraço e até a próxima.